Pelote, deixa eu te perguntar um bagulho. Esse camisa 96 aí, vai ser convocado quando? O Paulo Henrique. O melhor lateral direito do Brasil. Top 3 mundo. Vai vestir a amarelinha quando? Vai pra Granja Comari quando? Pegar aquele friozinho de Teresópolis. Quando? Já passou da hora, filho. Vamos lá. Já passou da hora. Se tá assistindo o jogo, se tá acompanhando mesmo, vamos ver. Vamos ver se tá acompanhando o futebol brasileiro mesmo, ou se é só balela. Ah, porra, porque ele tá assistindo o futebol brasileiro. Vamos ver, vamos ver. Paulo Henrique, Vasco da Gama. Eu quero essa frase. Eu quero essa frase. Se não, acabou. Bem-vindo ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, galera, como sempre com muita informação pra vocês. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aí no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo pra você todos os dias. E deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda bastante. O YouTube entende que o conteúdo foi legal pra você e compartilha pra mais pessoas. Beleza? Se quiser comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. O link sempre fica aqui na descrição do vídeo. Quiser também vender uma camisa ou um agasalho que você não usa mais, sendo original e estando em bom estado, manda a foto pra gente lá que a gente analisa. Dito isso, vamos agora para as informações. Novidade aí do acordo entre Vasco e Crefisa. Por um pedido da AJ, né, o administrador judicial conjunto, o Vasco renegociou os termos da negociação com a Crefisa. O Vasco tinha dado de garantia 20% das ações classe A da SAF, caso o Vasco não honrasse o pagamento do empréstimo, e o administrador judicial pediu para o Vasco dar de garantia não 20% e sim 10%. O acordo já estava selado, o Vasco voltou o contato com a Crefisa. O administrador judicial pediu essa situação. E aí a Crefisa topou de boa, aceitou e tá tudo certo, tá? Lembrando que como o Vasco está com administração conjunta, né, por causa de iniciar o processo de recuperação judicial, essa medida o Vasco não pode fazer por conta própria. O Vasco só consegue finalizar aí o acordo junto à Crefisa com a anuência da Justiça, tá bom? Então foi um pedido da própria Justiça reduzir de 20% para 10%, o Vasco acatou, entrou em contato com a Crefisa também acatou, então tudo indica que os administradores judiciais vão dar um ok para a operação ser sacramentada. E um fato que me chamou muita atenção, o Vasco projeta que daqui até o final de dezembro, o Vasco tem 170 milhões de compromissos a serem pagos entre fornecedor, dívidas passadas e também salários, tá? Despesas operacionais normais, voo, etc. Tudo que o Vasco precisa para estar com as operações ali em dia. 170 milhões, cara. Dá uma média aí de 56,6 milhões de reais mês. Estamos falando de 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Inclusive, foi divulgado também como vai pingar esses 80 milhões. O órgão administrativo da Justiça dando ok, cai 40 milhões de imediato. Até o dia 26 de outubro, pinga aí nos cofres do Vasco mais 30 milhões, e aí tem 10 milhões que faltam, duas parcelas de 5 milhões, cai a grana aí pro Vasco, tá? E o Vasco entende aí que vai precisar usar essa grana já de imediato. Então, estamos aguardando aí a aprovação disso junto à Justiça. Beleza? Então tá feito aí o registro para vocês. Lembrando que o Vasco tem 3 anos aí para poder pagar essa dívida, tendo um ano de carência. No primeiro ano não paga, mas a partir do momento que tá liberado aí, liberou o período para se iniciar o pagamento, aí tem 2 anos para fazer a quitação, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. E voltando um pouco no vídeo anterior, onde a Leila Pereira fala que não tem interesse com relação à seleção brasileira e o foco dela é clube, e aí trouxe na sequência uma fala dela confirmando que a família é toda vascaína. Ela comenta que vê como um grande entusiasmo a SAF, e eu resgatei mais uma fala dela. No mês de agosto teve um encontro entre os clubes para se debater o tal do fair play financeiro no Brasil, e a Leila mais uma vez vai falar do entusiasmo dela e como ela vê com bons olhos aí a questão da SAF. Inclusive ela sugere que o Palmeiras
vire SAF também. Não agora no mandato dela, mas vocês vão ouvir a Leila falando o que ela pensa a respeito de SAF no Brasil. Confere aí. Vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a grande solução dos clubes são virar SAF. Porque com o dono, a responsabilidade é do dono. E esses clubes que são associativos, o presidente fica 2, 3 anos, eles querem ganhar todos os campeonatos e fazem a festa, não pagando absolutamente ninguém. Porque sabe que daqui a 3 anos ele vai sair e vai largar a bucha para outro presidente. E quando você é dono do clube, a responsabilidade é sua. Então eu acho, isso é um próximo assunto, não é? Hoje vamos tratar de fair play financeiro. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro são os clubes virarem SAF. Para o Palmeiras também, presidente? Olha, também. Mas não na minha gestão, porque eu jamais proporia esse tipo de modificação no Estatuto do Palmeiras. Aliás, eu já falei lá com os nossos conselheiros que na minha gestão, são 2 anos e meio ainda que eu tenho pela frente, eu não gostaria de fazer nenhuma alteração no Estatuto do Palmeiras. O próximo presidente, se achar que deva, não é fazer essa alteração, mas eu acredito que sim. Eu acredito que o futuro, para que os clubes brasileiros tenham futuro, esse modelo associativo está completamente ultrapassado. Por quê? Porque não gera responsabilidade nenhuma para o seu gestor. Eu nunca vi presidentes de clubes associativos serem penalizados, condenados, e olha que vocês veem por aí cada aberração, e não acontece absolutamente nada, não responde com o seu patrimônio, pelo menos quando é dono, responde com o seu patrimônio. Bom, tá feito o registro, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, eu concordo muito com a Leila. Tem alguns clubes que criaram alguns mecanismos aí dentro do seu estatuto e estão se preservando bem e forçaram, pela gestão dos últimos anos, principalmente Flamengo e Palmeiras, a galera fazer xixi no piniquim direitinho ali e estão bem estruturados e sólidos financeiramente, que eu acho que nesse momento não faz sentido de fato esses clubes virarem SAF, mas boa parte do restante eu acho que não tem muito para onde correr. Inclusive o próprio Fluminense também está em vias finais aí de finalizar a SAF dele. Vasco e Botafogo entraram na frente e agora mais um clube grande do futebol brasileiro está arrumando para isso aí também, tá bom? Tá feito o registro para vocês, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, vamos agora à nossa primeira pausa no vídeo para falar da Golcase, parceira do Vascão da Gama, produtos oficiais e licenciados. Você comprando, parte da venda vai para o bolso do Vasco. Capinha de celular, comprou uma, segunda sai de graça. Lembrando que não são apenas essas 2 estampas, tem várias estampas no site. Dá uma olhada que com certeza alguma vai te agradar. Vai no QR Code que está passando na tela ou no link da descrição. Só não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Precisa de um copinho térmico aí, tem de 1 litro 120 e 470 ml, tá? Você tem aqui, esse inclusive vem com canudo e tampa, beleza? Então tem várias estampas, você pode inclusive personalizar com o nome e número, como essa aqui no terceiro uniforme do Vasco do ano passado. Dá uma olhadinha que com certeza algum produto vai te agradar. Inclusive, a Golcase lançou agora mais uma novidade, a partir de compras de R$190, você parcela até em 3 vezes sem juros, tá? Nossa garrafa térmica tem a Flip Pro de 750 ml, tem a garrafa de entrada modelo Urban 500 ml, tá? Temos também as nossas garrafas modelo Urban de 950 ml e também garrafa de 650 ml. Inclusive essa aqui é uma da NBA, muito maneira, do Boston Celtics. Eu trago para vocês aqui porque a Golcase não é só futebol, tá? Tem NBA, tem NFL, tem Naruto, tem Ayrton Senna, tem produto religioso, DC, Marvel, tem muita coisa legal lá, beleza? Lembrando que o cupom GOVASCO funciona para esses outros produtos também. Use o nosso cupom GOVASCO para garantir o seu desconto e ajudar o Vascão. Golcase, parceiro do canal Futebolaço. Queria trazer uma curiosidade para vocês. O Vasco chegou agora à sua 9ª vitória no Campeonato Brasileiro e tem um dado curioso. Das 9 vitórias do Vasco, 5 foram contra equipes nordestinas, sendo 4 times. O Vasco venceu o Sport Clube do Recife em 2 oportunidades, venceu também o Bahia, o Fortaleza e o Vitória. Por outro lado, o Vasco vai fechar esse campeonato sem vencer o outro nordestino, que é o Ceará. O Vasco empatou em São Januário e perdeu lá no Castelão, tá bom? Um dado tão curioso. Porém, o Vasco só venceu 3 equipes que não são do Nordeste no campeonato. Foram 2 vitórias contra o Santos, turno e retorno. Além disso, o Vasco venceu o São Paulo no Morumbi e
e o Cruzeiro. Tá? O Vasco, por enquanto, não tem, por exemplo, nenhuma vitória contra Cariocas. O Vasco está muito mal nos clássicos. Foram 2 empates com o Flamengo, derrotas para Botafogo e Fluminense. Ainda tem 2 jogos por acontecer. Fluminense no Maracanã, mando do Vasco, e Botafogo no Newton Santos. Aí o Vasco fecha a participação dele com clássicos cariocas, até agora 4 jogos e nenhuma vitória, tá bom? Tá feito o registro. E queria falar também agora, galera, sobre o Paulo Henrique. O nosso PH foi convocado para a seleção brasileira e o GE trouxe um bastidor curioso. Ele, inclusive o Fernando Diniz, não sei se vocês prestaram atenção no vídeo anterior, que ele brinca do Poc-Poc, a galera fala boa viagem. Ele entrou na entrevista coletiva pedindo para a galera fazer só uma pergunta e, se possível, a coletiva ser um pouco mais rápida, porque ele estava com passagem comprada já para fazer uma viagem. O Vasco vai dar alguns dias de folga para os seus titulares, para o elenco de maneira geral. Creio eu que o grupo só vai se representar lá para quarta-feira, e aí o Diniz ia viajar não sei para onde, mas o PH estava viajando para Santa Catarina. Ele tinha acabado de pousar no aeroporto de Navegantes e o Rodrigo Caetano ligou para ele falando: PH, volta de onde você tá, meu filho, você tá convocado para a seleção brasileira. Foi uma loucura, ele tinha ido para Santa Catarina para poder passar ali uns dias com a família da sua esposa e teve que voltar correndo. Não sei se a esposa voltou e foi para a Coreia e depois para o Japão para ver o esposo jogando em loco, ou se ela vai ficar com a família em Santa Catarina, até porque são os familiares dela e ele vai sozinho. Inclusive, não sei se ele chegou a treinar com a seleção hoje, porque eu sei que do Brasil para o Japão o fuso é de 12 horas. Não sei quanto tempo leva um voo direto daqui para lá, se é que tem voo direto. Lembrando que o jogo primeiro é em Seul, então ele saiu do jogo, chegou de noite e navegando de Santa Catarina, teve que meter o pé para a Coreia. A seleção brasileira treinou hoje pela manhã, acredito eu que ele não deve ter treinado, até ainda que ele tenha chego de manhã lá, que eu acho que não é possível, mas se ele chegou de manhã, o cara acabou de pegar uma viagem maluca daqui para a Coreia, então acho que não deve ter dado tempo não, mas o PH já se apresentou, a seleção brasileira treinou hoje de manhã, então estamos curiosos para ver o nosso PH vestindo a amarelinha. Tomara que ele não vá para ficar só no banco, né? Que ele tenha a oportunidade de jogar, quem sabe os 2 jogos, né? Entrando no intervalo, ou ser titular num dos jogos aí e o Ancelotti ter 90 minutos para observar cada um dos 2 jogadores em 2 jogos diferentes, tá? Então tô curioso aí, tomara que o nosso PH vista a camisa da seleção. Confesso que eu não tenho assistido os jogos da seleção, mas eu vou dar uma assistida nesses jogos agora. Vou ficar na expectativa de ver o PH entrando em campo ali. Tomara, cara, fico feliz. E o PH fez uma postagem no seu Instagram, né, sobre a convocação dele para a seleção brasileira. Foi muito bacana, aspas aqui para o Paulo Henrique. Ser convocado para defender a seleção brasileira é a verdadeira definição de realização de um sonho. Um sonho que começou lá atrás, quando ainda era um menino que dava apenas os primeiros passos no futebol. É realizar também um sonho do meu pai, dos meus familiares e a todos que estão sempre na torcida por mim. Faltam palavras para explicar o que estou sentindo nesse momento. Somente agradecer a Deus por me proporcionar tudo isso. Obrigado a todos que sempre estiveram comigo e ao Vasco, por me ajudar a chegar até aqui. A honra e a glória é para ti, Jesus. Infelizmente, o pai do PH faleceu enquanto ele ainda tinha 15 anos de idade. Então o pai não viu o PH se profissionalizar e tampouco ver ele chegar à seleção brasileira. Imagino que passou um filme danado na cabeça do PH, mas vai dar tudo certo, cara. Você merece muito, que Deus te abençoe. Você seja muito feliz na sua vida de maneira geral e, claro, vestindo a camisa do Vascão e defendendo as cores da seleção brasileira, beleza? Bom, galera, é isso. Assim eu fecho com os senhores e as senhoras a nossa segunda edição do dia. E, ó, vai ter 3 vídeos hoje, hein? Logo mais eu venho com a terceira e a última do dia, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e, como eu sempre digo, quando o Vasco ganha, o mundo fica da hora. Tamo junto, valeu, fui!